pessoal, tudo bem? Eu sou a Tamiz, sou professora aqui de português no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve aqui, já dá uma olhada, já temos mais de 50 aulas, é bastante aula, bastante conteúdo, muitos materiais complementares para vocês continuarem estudando, lerem os textos na íntegra, terem algumas dicas de o que assistir, de o que escutar, de o que, enfim, outras coisas, outras atividades que vocês podem fazer para utilizar o português. Então, se inscreve aqui, acompanha. Lembra sempre também que essas aulas elas são um combo, então temos esse momento para assistir a aula e mais material complementar para vocês continuarem estudando, então é muito importante que vocês façam as duas coisas, certo? Então nós vamos para a nossa temática, que ela volta e meia, ela surge aí, porque enfim, é a maior festa popular do Brasil, que é o Carnaval, mas agora o Carnaval ele vai surgir com essa campanha, com esse título, que é Carnaval Sem Assédio. Então, é uma temática muito importante que a gente precisa conversar sobre, porque o Carnaval é a maior festa que todo mundo conhece, todo mundo no mundo sabe que pelo menos no Brasil acontece o Carnaval, que é uma festa livre, que nós já tivemos uma aula também sobre Carnaval, que se você está me acompanhando aqui, está nos acompanhando desde o início, você já viu essa aula sobre o Carnaval. Mas se você está chegando agora, nós já tivemos uma aula sobre o Carnaval, e nós falamos sobre algumas coisas, mas o Carnaval, além de ser um período de liberdade, que as pessoas estão felizes, estão festejando, o ano só começa depois que o Carnaval passa, há também coisas bem ruins que acontecem nessa época do ano. Então nós temos que falar sobre isso também para combater e fazer com que a festa seja uma festa e não uma outra coisa que vai estragar esse momento de diversão, que todo mundo quer se divertir, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Nossos objetivos é aprimorar a habilidade de compreensão oral. Nós estamos na nossa última aula desse bloco de outras dinâmicas. Como assim outras dinâmicas? Nós temos outras coisas para fazer durante essa aula. Vocês vão ter que, por exemplo, quando eu pedir para pausar o vídeo, vocês vão ter que pausar e assistir ao vídeo que eu estou recomendando, eu vou ter que escutar o podcast que eu estou recomendando. Por quê? Porque o objetivo da aula é trabalhar o ouvido e também o ouvido junto com a habilidade de ver as informações naquele vídeo, ou enfim, prestar atenção nisso. E é muito importante que vocês façam isso para não ficar apenas com a professora falando, o sotaque da professora, todas as expressões da professora. Então, vocês sabem que o Brasil é enorme, então o momento de aulas de compreensão oral tem como objetivo que vocês conheçam outras vozes, outros sotaques, outras formas de usar o português. Então é muito importante que vocês tenham esse momento para acessar outras informações, outras vozes, enfim, outras práticas de português. E nós vamos falar então sobre assédio no Carnaval. Hashtag Carnaval Sem Assédio. Conheça a campanha. Assédio não é paquera, assédio não é normal. Reclamar de assédio não é mimimi. Em seu 5º ano, a campanha Hashtag Carnaval Sem Assédio contou com o apoio da 99 para levar esta mensagem e ajudar a combater a violência contra a mulher. Parceria da Catraca Livre com a Prefeitura de São Paulo e a Rua Livre, produtora de blocos que pensa ações de impacto social para a folia e para a cidade, a campanha levou os Anjos do Carnaval aos blocos da capital paulistana. A equipe voluntária e treinada foi responsável por acolher e orientar mulheres e LGBTs vítimas de assédio na dispersão, além de ajudar a identificar assediadores em cima dos trios elétricos de blocos parceiros. Confira detalhes sobre a campanha clicando aqui. Esse clique aqui você não tem que clicar aí no material complementar, porque aqui não temos como clicar. E nós não vamos ver agora, mas eu super recomendo que vocês cliquem lá, né, no material complementar, porque tem muitos textos lá, tem muito material mesmo para ler, vocês podem ler, se inteirar, saber um pouco mais sobre como isso acontece. Então, algumas perguntas que eu já quero saber, quero que vocês compartilhem aí, que é pra gente ficar refletindo sobre isso, né, com base ali no texto que a gente viu agora há pouco, que são perguntas assim que volta e meia surgem realmente entre grupos de pessoas, enfim, que ficam se perguntando qual é a diferença entre paquera e assédio, entre você estar afim de alguém e você assediar essa pessoa. Então, quais são os limites? Ou qual é a diferença, né? Qual é a diferença?
Por que assédio é considerado mimimi? Ou por que assédio pode ser considerado mimimi? Esse pode ser que está entre parênteses é porque eu quero que vocês pensem comigo por que muitas vezes o assédio ele pode ser considerado mimimi e outras vezes não. O que acontece, né? Tem alguma coisa que vai ser uma variante que vai mudar para que isso não seja interpretado como assédio ou não? Então, vamos compartilhar aí. Por que mulheres e LGBTs são os maiores alvos de assédio no carnaval? Como combater o assédio? Então são perguntas para a gente já ficar pensando. Eu vou ficar aqui nem que tem minha boneca. Então vou ficar pensando o que isso quer dizer, para a gente ficar refletindo se nunca foi pensado sobre isso. Então estão sendo convidados pela primeira vez para pensarmos juntos. E agora é o momento, então, do vídeo. Vocês vão assistir a esse vídeo na íntegra, ou seja, vocês vão assistir todo e vocês vão observar. Então, não escutem apenas, olhem o que está acontecendo lá, porque tem algumas informações que vão estar nas perguntas que vocês vão ter que ver, porque não vai ser dito, ok? Então, é um vídeo da Catraca, também disponível pela Catraca Livre, e tem como título O que é o Carnaval Sem Assédio? Conheça a campanha. Então, chegou o momento, pausem, assistam e já voltamos aqui para fazer as outras atividades. Então, complete de acordo com o que é dito no início do vídeo. O espaço é a maior festa do Brasil. Grandiosa nos números e por alguns dias, milhões de pessoas ocupam o público, mostram que é das pessoas e que a diversidade deixa tudo mais. Então, essas palavras vocês vão conseguir completar com o áudio, né? Vocês vão ter que escutar ali o que é dito no início do vídeo para completar o que está faltando. A B. O que é celebrado coletivamente no carnaval? Cultura, liberdade de expressão, pegação. O que é assédio? Isso tudo é dito lá no vídeo, tá? Preencha o quadro de acordo com as informações das porcentagens de assédio no carnaval. Esses dados vão aparecendo no vídeo junto com algumas outras informações. O que é solicitado aqui é que vocês completem com as informações que não estão. Então, em relação ao 49% das mulheres LGBTs, está escrito lá um textinho, então uma frase. Vocês vão ter que escrever isso. 50% de LGBTs, a mesma coisa. 61%. 61% de quê? Vocês vão ter que preencher. E, segundo uma participante do vídeo, por que ela prefere blocos LGBTs? F. Que onda estamos vivendo? G. Qual a punição para quem cometer assédio? H. Qual o objetivo da campanha? I. O que aconteceu durante a campanha nos últimos 4 anos? Todas essas respostas vocês vão ter assistindo ao vídeo, escutando mais de uma vez, vendo mais de uma vez, para poder responder. Muito importante. Se você não está ainda habituado a ver vídeos de programas, de campanhas, enfim, nesse formato, eu recomendo que assistam pelo menos 2 vezes para se habituar. Depois já fica mais fácil, né? Então, mas agora nesse primeiro momento que assistam pelo menos 2 vezes. J. Quais foram os relatos das mulheres nos últimos anos? O que tem no ônibus lilás? O que são as anjos do carnaval? Como o governo pode apoiar a campanha? Qual é o maior desafio enfrentado nessa situação? Então, lembrando, para responder essas várias perguntas aqui, né, tem bastante, mas é para abranger então todo o vídeo que vocês assistem para vocês realmente responderem ali de acordo com o que vocês entenderam. Segundo vídeo, nessa nossa última aula especial, então temos 2 vídeos para vocês assistirem, porque é muito importante também que vocês vejam o que aparece lá no site da Catraca sobre o outro lado, né? Então, esse vídeo que estou recomendando para fazer a segunda parte da aula é Homens versus Assédio, o que eles dizem? O papel do homem no combate ao assédio no carnaval. O link também está no material complementar, disponível pela Catraca Livre. Perguntas. Qual a importância do consentimento? O que é ensinado desde o início para os meninos? Quais são os passos recomendados por um dos convidados? Você concorda com os passos dele? Comente. O que significa a não validação? Por que é preciso estar disposto a combater esses comportamentos? Então,
os convidados lá no programa, eles respondem, eles vão falando sobre isso, e para responder essas perguntas, então, é muito importante que vocês assistam o vídeo. E como o espaço do comentário também é para nós trocarmos informações, eu quero saber também o que vocês acharam dos vídeos, o que vocês pensam sobre os assuntos, enfim, falar sobre essa reeducação que tem acontecido fortemente nos últimos anos, essas campanhas que existem contra assédio, contra a violência contra a mulher e os LGBTs. Então, compartilhem aí. E a tarefa? Você está como responsável na campanha #Carnaval Sem Assédio e irá fazer folhetos orientando o que as mulheres e LGBTs devem fazer em situações de assédio. Faça 2 folhetos dando dicas, informando telefones importantes e demonstrando apoio às pessoas que sofrem com isso nessa época. Então, a tarefa é fazer essa reflexão com base no que a gente já está falando aqui, está vendo, e fazer esses 2 folhetos para vocês treinarem a utilização, né, o uso da língua portuguesa nessa nova prática, que se vocês não fizeram folhetos ainda, fica aí com o convite, mas eu não me engano, a gente já fez. Então, fica aí o convite. E vamos continuar então com o estudo do plural, segunda parte. De olho na formação do plural do português. Lembrando que o singular é 1 e plural é 2 ou mais. Então, vamos ver algumas regras especiais. Quando os substantivos terminados em S são paroxítonos, o que isso significa paroxítonos? Aqui temos um balãozinho para lembrar. Quando a palavra tem a penúltima sílaba como sílaba tônica, ou seja, a sua penúltima sílaba é aquela que é pronunciada com mais força. A formação do plural nessa situação fica invariável, ou seja, é a mesma forma no singular e no plural. E como assim paroxítona? Então, aqui a gente vê que temos a palavra lápis. Lápis tem 2 sílabas. A gente tem a primeira e a segunda, o lápis. E nós temos a sílaba mais forte, que é o lá. Geralmente essa sílaba mais forte vai ter um acento, mas nem sempre isso acontece, como no caso de Atlas ou de Pires. Não tem acento ali para a gente saber que é a sílaba mais forte, mas então a gente tem que perceber quando é falado, quando é pronunciado. Claro que no caso de quando eu estou aprendendo uma outra língua, uma nova língua, isso vai ser um pouco mais complicado de perceber no início, porque talvez eu não saiba ainda como falar, né? Mas aqui então vocês vão vendo que as que têm 2 sílabas com acento, elas são paroxítonas. Então, se essa palavra paroxítona termina com S, ela fica da mesma forma. E a gente vai botar no plural apenas o artigo que for andar junto com esse substantivo. Então, por exemplo, quando a gente fala lápis, a gente fala os lápis. Não é os lápises. Não, lápises não. Então, é os lápis. A mesma coisa acontece com Atlas. Atlas, plural, Atlas. Pires, plural, plural, pires. Ônibus, plural, ônibus. Vírus, vírus. Não vem ES depois desse S, certo? Então, continua assim. Substantivos terminados em ão. Ão no singular para ões no plural. A maioria dos substantivos terminados em ão forma o plural com ões. Opinião, opiniões, coração, corações, eleição, eleições. Ão no singular para ãos no plural. Todos os substantivos paroxítonos terminados em ão formam o plural com ãos. Então, lembrando os paroxítonos? Então, órfão, órfãos, sótão, sótãos, órgão, órgãos, cidadão, cidadãos, não cidadãs, ou outra forma, porque é uma palavra paroxítona. Substantivos terminados em ão ainda quando vai para ães. Alguns substantivos terminados em ão formam o plural com ães. Pão, pães, capitão, capitães, alemão, alemães. Ão no singular para 2 formas no plural. Alguns substantivos terminados em ão admitem 2 ou até 3 formas no plural, como refrão, refrãos ou refrães, corrimão, corrimões ou corrimãos, guardião, guardiões ou guardiães, vilão, vilões, vilãos ou vilãs. Substantivos terminados em L.
varal, varais, aluguel, aluguéis, lençol, lençóis, canil, canis, fuzil, fuzis, refil, refis, fóssil, fósseis, míssel, mísseis, réptil, répteis. Então, vocês vão observando como muda, né? Quando a gente termina, como temos substantivos terminados em al, el, ol, como é que fica? Que vem esse ais, és, ois, ok? E nós vamos continuar estudando as outras regras no material complementar, que no material complementar tem essa mesma lista com mais outras regras especiais para vocês verem e também alguns exercícios de botar no plural as palavras que estão no singular. Então, para já encaminhar o fim dessa aula, vemos aqui então essa imagem da campanha que acontece lá no Recife, que é em português, não também é conhecido como não. Então, essa campanha do carnaval que fala assim, né? Então, gente, quando as pessoas, quando as mulheres, quando, enfim, a pessoa que talvez você esteja olhando diz não, é não. Não vamos ser assediadores, vamos combater isso. Lembrem de fazer atividade e vamos seguir estudando. Então, bons estudos!